Estamos no ar, mais uma vez aqui na Motorsport TV Brasil para um vídeo muito especial, muito legal. Ao meu lado, Guilherme Longo e ao nosso lado você já observa Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. E estamos aqui por quê, Felipe Mota? Por quê? Me conte. Porque há exatos 20 anos a Fórmula 1 vivia um dos seus dias mais complexos, mais difíceis Vexame, e né? mais... Hã? Vexame, né? Um vexame, vai. Vexame Obrigado, completo. Guilherme. Porque apenas 6 carros decidiram correr o GP dos Estados Unidos em Indianápolis daquele ano, de 2005. Parece que foi 19 ontem. de junho de 2005. Exatamente. E por que nós estamos trazendo aqui Felipe Mota? Porque ele foi a testemunha ocular do fato. Aconteceu ali na frente dele. Eu estava lá. Você estava lá. Enquanto isso, né, o dia do correspondente não contou as histórias desse dia. Isso, ou seja, você está criticando os apresentadores Carlos Costa e Isamara Exato. Fernandes por não terem explorado esse episódio. Faltava o quê? Um mês pro aniversário? Não É perguntam. isso. Mas aí Mas é óbvio. a gente corrige esse... Claro. Não querendo dizer, tem muitas histórias, mas assim, sempre tem uma história ou outra que se alonga. Essa é uma história que tem coisa pra contar mesmo. Essa é uma história importante. A gente vai chegar nos 6 pilotos, mas antes eu quero tomar aqui, fazendo como se fosse tomar a tabuada dos 5, dos 6, dos 7. Pode confiar na minha memória. Os não 6 corresponde- pilotos que decidiram correr aquela corrida. Ah, é? É. Não, em primeiro lugar, não foram eles que decidiram. Tudo bem, as equipes. Foram os outros 14 que decidiram não correr. Eu não vou perguntar os 14. Não, eu tô morto. Vamos lá, correram. Primeiro por equipes. Vamos lá. É um prazer estar aqui. Vamos lá, tem história legal disso aí. Ferrari, Jordan e Minardi. São as 6 Certo. equipes. Michael Schumacher, Rubens Barrichello. Yes. Jordan, Thiago Vagaroso Monteiro e Narain Kartikeyan, indiano. Sim. Português de indiano. Cara, Minardi vai meio por chute. Vamos lá. Patrick Friesacher, Ok. austríaco, se não me engano. Isso. E o sexto, não contem, tentem me estimular, eu não lembro. Christian Eu não- Klein? Quase. Quase. É com o Christian? Isso. Christian... Caramba, qual a nacionalidade? Holandês. Christian... Holandês? Não, Dormus é... Não. Christian... Tempo. Albers. Exato. Christian Albers? Christian Albers. Quinto Caramba. colocado, inclusive. Agora, beleza, a gente falou aqui sobre... Estamos até dando risada hoje, né? Mas Não, foi muito realmente triste. foi um fiasco. Fiasco completo. Ainda mais nos Estados Unidos. Nos Estados Na Unidos. época que não tinha Liberty, não tinha filme em Nova York, não tinha Austin, não tinha Miami, não tinha Las Vegas. Cara, ir pra lá era desbravar. Sim. E os caras faziam um papelão desse. E num templo, né? Porque a gente tá falando de um dos maiores Indianápolis. circuitos do mundo. É isso. Minha primeira vez em Indianápolis foi Foi a essa. primeira vez que você Foi, foi para foi. Indianápolis. Foi. Vamos trazer um pouco de contexto até chegar Vamos. aos 6, aquela cena que todo mundo tá careca de ver, né? Eu, inclusive, dos 6 carros ali no grid de largada. Mas trazendo um pouco de contexto, o que se deu aquilo, como a Fórmula 1 chegou em Indianápolis? Vamos lá, aquele foi um campeonato marcado pelo duelo Alonso e Kimi Raikkonen, Renault versus McLaren, em que a Renault era um ótimo carro e confiável e a McLaren um carro muito rápido que quebrava. Eu não vou lembrar a matemática em si, mas nas primeiras corridas o Alonso e o Fisichella, os dois, vão muito bem. 3 primeiras corridas naquela época, né, Austrália e começo de Ásia, era menor do que hoje em dia, né, que 6 etapas são por lá de cá, eram 3, e aí começava a temporada europeia. Na temporada europeia teve uma corrida em Imola fantástica. E a gente não pode esquecer, 2000, 1, 2, 3, 4, títulos do Schumacher. Esse é o primeiro ano, assim, gente, o Schumacher não vai ganhar, porque a Ferrari estava mortinha da Silva. Em Imola, o Schumacher briga pela vitória e o Alonso segura. Talvez a grande demonstração do Alonso de destronar o Schumacher e, cara, esse cara é um talento. E aí o Kimi começa a virar um player no campeonato, porque eu não vou lembrar exatamente quais corridas ele ganha, mas em Nürburgring dá Alonso, mas uma corrida que o Raikkonen domina amplamente e quebra na última volta. Eu lembro perfeito dessa corrida. Ele vence as 2 anteriores, que é Espanha e Mônaco. O Raikkonen. Isso. Então ele ganha Espanha e Mônaco, E o Alonso perde tinha Nürburgring. vencido as 3 anteriores, que era Malásia, Bahrein e Imola. Olha lá.
E a primeira, se não me engano, Fisichella. Fisichella. Então veio assim, Renault varre aquele começo de ano, aí Imola ganha o Alonso, Alonso, Ferrari mortinha, aí Kimi domina a Espanha, ganha Mônaco, perde na última volta em Nürburgring, ganha Canadá. É isso, ganha Canadá. Ou seja, a gente tinha um campeonato naquele momento que era o Alonso com vantagem matemática, mas o momento é do Kimi. Se a McLaren não quebrar, e naquela época assim, quebrava, trocava o motor, perdia 10 posições. Tava virando um praxe dele, largar em 11º, 12º, e ele vinha jantando. Na verdade, isso acontece até um pouco depois. Então, essa era a situação de campeonato. De não campeonato, era, a Ferrari tá perdidinha. Teve esse brilhareco em Imola. Aí eu me lembro que Nürburgring é uma corrida do Rubinho. O Rubinho vai ao pódio. Por que eu lembro disso? Porque Nürburgring tinha um túnel que passava por baixo da reta dos boxes, que eu me lembro de, por algum motivo, ter cruzado. Era um túnel frio à beça. Porque ali não batia sol e era uma época do ano em que Nürburgring fazia frio. Eu lembro de cruzar esse túnel e o Rubinho tá vindo com dois amigos dele que até hoje vão pra estoque. O Nandinho, né? E o Mendes, Fernando Mendes. Acho que é Fernando Mendes. Acho. Eu sei, se eles estiverem vendo, eles vão ficar chateados porque eu troco mensagens, são gente boníssimas. E eles estavam vindo e eu lembro que eu cruzo com ele e eu tava muito começando minha carreira. Então, naquela época, cada cruzada com o Rubinho sem ser uma entrevista era um oi que eu, sei lá, oi, sabe assim? E eu lembro dele, não sei o quê. Eu lembro dele felizão porque ele foi pódio e o Schumacher vai para os pontos, é quinto, sexto. Aí vai para Montreal, os dois vão bem, se não me engano. Os dois vão pro pódio. Os dois vão. Então era assim, a Ferrari tá fora do pódio da disputa para campeonato, fora do pódio não, fora do campeonato, mas tá voltando a ser decente, porque no começo era assim, 8º, 10º, qualis horríveis. Por quê? Por que isso é importante dessa volta? Porque ninguém acha que a Ferrari tinha um mau carro. Aquele foi um ano em que havia uma discrepância importante de performance dos pneus. Michelin versus Bridgestone eram duas marcas. E por que isso é importante? Porque tudo que acontece em Indianápolis, eu vou devolver para vocês, esbarra nos pneus, em que o pneu Michelin, que estava dominando, apresenta problemas. E isso é fundamental para o que acontece no domingo. Mas uma coisa interessante, você fez todo esse contexto de Michelin versus Bridgestone. Havia uma preocupação de que, chegando nos Estados Unidos, isso poderia acontecer? Não. Ou simplesmente começou na sexta-feira, a partir isso. dali? Foi meio uau. Nos treinos livres, o Ralf Schumacher tem uma batida muito forte mesmo. Sim. Porque, para quem não lembra, Indianápolis eles não corriam no oval, mas a reta dos boxes era do oval e a primeira curva e o rabicho para entrar na reta dos boxes eram trechos do oval. E tinha a angulação. Por conta da angulação, os pneus da Michelin sofriam ali alguma deformação que em alta velocidade eles explodiam. Sim, Caramba. O Ralf bate forte de machucar as costas, ele é substituído pelo Ricardo Zonta e eu não me lembro, eu acho que tem alguma outra, isso eu não vou lembrar e se assim, vocês não conseguirem pesquisar, porque a batida feia é a do Ralf, mas eu acho que mais algum pneu estoura. De ter um problema, mas aí eles começam a entender. O próprio Zonta estoura o pneu, mas se eu não me engano é no sábado. Pode ser. Pode ser. Só sei que eles fazem a avaliação de que, gente, todos os carros da Michelin estão apresentando um problema. Eu não me lembro a quantidade de voltas, mas isso foi informado. Tipo, 9 ou 13. Era como se assim, o pneu dura 9 ou 13. Aí eles vão pro quali. E aí também tem uma coisa engraçada, porque o Trulli faz a pole de Toyota. E eu me lembro que na época, eu não sei dizer se isso ficou definido como realidade histórica, mas o rumor era de que a Toyota sabia que ou não teria corrida, ou que o pneu ia dar besteira. Era uma corrida nos Estados Unidos, tinha batido o Ralf, tinha tido problema, que puseram um cheirinho de combustível para ele, porque naquela época, eu não me lembro se esse ano, eu posso estar confundindo, porque houve uma faixa da Fórmula 1 que eu acompanhei em loco, por exemplo, 2008, Massa versus Hamilton tinha isso. O cara fazia o quali com a quantidade de combustível que ele largava. E isso às vezes acontecia de ter uma pole meio nada a ver. Tenho a impressão que 2005 é o caso. Se alguém depois pesquisar,
Essa minha memória pode me trair, mas eu tenho quase certeza que o Trulli faz com um cheirinho de combustível, sabendo que... Não ia ter corrida. Ou mesmo que não tivesse corrida, que ele se prejudicasse depois e caísse lá para 12º, mas fez a pole nos Estados Unidos, era bom para Toyota. Ele faz a pole. O resto eu já não lembro direito. Depois, se vocês puderem, é importante só lembrar Ferrari, Minardi e Jordan, que é quem larga. E aí, a gente tem o quali, mas... Aí eu também vou encerrar para jogar para vocês. A situação vai para o domingo sem resolução. Tinha um debate muito intenso sobre o que faremos. Porque eu imagino que em algum momento vocês vão perguntar, tá, em que momento ficou claro que teremos os 6 carros? A gente não foi dormir no sábado achando que ia ter alguma corrida de 6 carros, embora fosse uma oportunidade. É porque haveria uma reunião domingo cedo antes da corrida entre todos os envolvidos. Mas definitivamente o sinal de alerta foi dado na sexta-feira. Já tinha ali um clima estranho na sexta-feira. Isso eu não vou conseguir lembrar com exatidão. Tá. Por causa do acidente do Schumacher, temos um problema. Mas eu não acho que era uma coisa que falava assim, nossa, é crônico para todo mundo. Eu acho que isso acontece no sábado. No sábado é, gente, ferrou. É no sábado. E aí havia um debate sobre qual vai ser a escolha. Tá? Então, isso vai pro domingo. Eu procurei aqui 10 voltas, a Michelin falou que o pneu duraria. Então, por que que eu... Lembra que eu lembrei o número 9? Eu falei 9 ou 13. Vamos lá, eu vou entrar então na... Sim. Cara, o que vai acontecer? Eu lembro que havia 2 alternativas. Uma era fazer uma chicane fake improvisada, para eles não fazerem a curva com angulação. Essa era uma. Que os caras falaram, não dá. A segunda era que ninguém fizesse stint maior do que 9. Os caras vão andar 9 para, andar 9 para, andar 9 para. Só que aonde tinha um problema? E, cara, isso eu entendo a Ferrari. Todo mundo, depois de um tempo, culpou a Ferrari por não ter sido fair play. Porque chegou um momento que falaram assim, não, vamos fazer isso. E a Ferrari falou, não. E depois, não. E depois, não. Então ela não aderiu a algum... Porque vamos combinar, quem importava ali era a Ferrari, não era a Minardi nem a Jordan. Sim. Muito embora a Minardi e a Jordan tivessem a chance de beliscar um pódio ou pontos, o que para elas já era... Porque elas eram o que hoje não tem no grid um paralelo. Eram as 2 piores, divididinhas. Tanto que a gente na corrida de 6 carros teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. É até engraçado de ver, porque Schumacher e Rubinho separados por 1,5 segundos, o Thiago e o Kartikeyan 1 volta atrás, e o Albers e o Friesacher 2 voltas atrás. É isso. É bem isso. Então, assim, não tinha contexto. Então, até mesmo a Jordan poderia falar, gente, a nossa chance de um ponto ou de pontos, ou quem sabe um pódio, sem imaginar a corrida de 6 carros. Então, a Ferrari, ela bate o pé, porque era um ano que, embora ela venha de um longo domínio, o maior domínio da história dela, e hoje a gente consegue olhar em perspectiva histórica e saber disso. Ela tava vendo o barco dela afundar. Afundar por causa dos pneus. Então assim, você vira para o Schumacher, o Rubinho, o Montezemolo, vamos fazer isso. Não, pera aí, bonitão. O meu carro é bom, é que não era tão claro de precisar. Hoje a gente sabe disso. Sim. O meu carro é bom e os pneus não performam. Porque, se não me engano, eles demoravam mais para esquentar, entre outras coisas. E aí agora, na única corrida que parece haver uma vantagem, eu ter este pneu, você tá pedindo para eu ou ter uma chicane, ou eu andar 9 voltas, ou... Não, eu vou largar e vou andar normal. Imagina, eu peguei aqui o resultado da corrida, 73 voltas. Você fazer um pit stop a cada 9, a gente tá falando de o quê? 8 pit stops numa corrida. Isso não existe. Nem na época que eram 3, 4, você não viu uma corrida com esse total. É isso, imagina. Nem eu não me lembro como que eram as regras de... Distribuição de pneus. Disso, certamente não tinha as coisas de duro, mas tinha diferentes compostos. Mas não tinha essa coisa de X7s. Mas tipo, hoje em dia você nem tem 7 pra fazer isso. Precisa um autódromo só de pneus. É isso. É isso. E vale lembrar que no quali, com todo mundo correndo, o Schumacher foi o melhor dos que correram na 5ª posição. O Barrichello foi o 7º. Isso eu não lembrava. Aí depois a Minardi, a Jordan, Minardi. Ficaram os 4 últimas posições. Era isso. Não tinha. Isso que vocês olham hoje o Bortoleto, Sauber é o pior e às vezes não é.
Isso não. Naquela época era bem divididinho e eles não disputavam. A Minardi não acompanhava a Jordan, entendeu? Era uma diferença absurda. Tudo bem que tem a questão do combustível que o Felipe apontou, mas o Thiago Monteiro, que foi o primeiro desses 4 finais, tava quase 3 segundos do tempo da pole do Trulli. O Friesarcher, que foi o último, quase 4. Olha lá. É um caminhão. Ou seja, entre eles tinha um segundo quase. segundo ainda. Olha lá. É isso. Aí é muito importante assim. Chegamos no domingo. Beleza. E agora? Posso entrar no clima? Por favor. Tem a reunião entre eles, papapá. Juro pra vocês, esse é o meu primeiro ano completo. No Correspondentes eu contei, eu começo em agosto de 2004. Eu não tinha um ano, isso é junho. Cara, a gente vai pro pista, fica esperando a reunião. Até os pilotos irem, tudo era rumor. Essa opção de os carros Michelin vão encostar existia já na Rádio Peão. Ó, os caras podem encostar. E não correr. Quando os caras estão indo pro grid, e eu me lembro que eu nessa época não tinha uma credencial permanente de grid. Eu não ia pro grid. Eu acho que eu só vou no ano seguinte. Mas Indianápolis, por ser o complexo das 500 milhas, ele é grande, os pilotos até entrarem na pista, eu tinha acesso, então mudava pouco. Felizmente eu dei essa sorte. E eu lembro de eu com um celularzinho tipo Nokia. Pois não, Theo José. Sem saber, cara, o que ia acontecer. E aí eu me lembro de... Assim, eu me lembro de entrevistar nesse Rubinho. Rubinho, e aí? Mas o que eu mais me lembro é o Zonta. Porque o Zonta era da Toyota. Ele largou ali... 13º. 13º. Tinha batido ou tinha tido problema. E aí eu falo... Ricardo, o que vai acontecer? E ele não fala. Eu acho que eles entraram no acordo de não falar. Porque, obviamente, àquela altura ele sabia que eles iam encostar. Ele e o Massa. Ele e o Massa eram Michelin. Eu não me lembro se tinha outro brasileiro, acho que não. E o Rubinho era Bridgestone. Isso. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O Massa eu não me lembro, eu não tenho registro dele. O do Zonta eu lembro perfeitamente, porque eu lembro da pergunta e da resposta. O piloto não tem medo de ir para uma corrida a 300 por hora sabendo que o pneu pode explodir? Ele um pouco. Eu lembro que ele fala, um pouco. E vai. E aí eu volto para a sala de imprensa, que aliás era ótima a sala de imprensa de Indianápolis. E aí existe a volta de aquecimento. Até o José lá. E a narração era nessa linha do o que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque, cara, até a hora que os carros embicam, ninguém tinha certeza. É ali que fala, os caras realmente encostaram. E aí eu me lembro que quando param... Porque lembra que recentemente teve alguma corrida, acho que Hungria, que o Hamilton para no grid sozinho? Cara, mas sim, tava todo mundo no box. Sim. E a cena é patética. Ali não. Ali eram 6 carros. E aí eu me lembro a sensação na sala de imprensa, unindo o sentimento que o Gui trouxe no começo da entrevista aqui do vexame. Que vexame. E tipo, que cena patética. Então tinha gente rindo assim, tipo... não é possível. E gente... tinha o frisson e a zombaria. E aí... Só que aí você tinha que se reprogramar imediatamente que era. Então vamos lá. Tem 2 Ferraris que vão brigar pela vitória. Tem 2 Jordan que vão brigar pelo pódio. E tem 2 Minardi que basta pontuar. Mas que não... Pensa, era a dignidade dos 6 envolvidos. Então assim, Rubinho, vou pro palco Schumacher aí. Esse ano já perdemos. Só que se eles batem, no ano que eles não ganharam... Eu não me lembro se eles ganharam outra. Mas só ganham essa, que eu acho. Só essa. E o pódio da Jordan? E se o Thiago Monteiro e o Kartikeyan batem? Era um pódio. Então era uma coisa que os 14 desistiram, mas em tese os 6 ali tinham que fazer quase um teatrinho. O certo para as equipes era, vai lá na boa. Só que o valor individual para os pilotos era muito importante. Pro Fresacker e pro Albers, dane-se, chegavam na frente da outra e qualquer corrida nessa importava. Um ia ganhar, nessa época pontuavam 8, eu acho. Isso. Um ia ganhar 2 pontos, 4 pontos, outro 3, por exemplo. E aí eu me lembro que rola uma... Eu acho que entre os outros não teve o menor problema. Se não me engano, o Thiago Monteiro, ele não tem disputa com o Kartikeyan, eu acho. Não sei qual que... O resultado só que tá por uma volta. Mas eu acho que não tem. Só que aí tem um ponto muito sensível, que é o Rubinho. O Rubinho e o Schumacher disputam a vitória.
Eu não me lembro exatamente quem para antes. Era uma época que não tinha essa coisa de undercut. Undercut é uma discussão mais recente. Porque naquela época tinha a questão do combustível. Parar antes fazia vantagem, mas tinha outros elementos que também não era que nem hoje, que o pneu dura muito, assim, 1, 2 voltinhas. O cara conseguia ser rápido eventualmente já na terceira volta. Mas, se não me engano, para o Rubinho e ele volta, sabendo que era a volta da vida dele. Vai o Schumacher, faz a volta dele e para. Quando saem, eles vão dividir, ou vice-versa, eu não lembro a ordem de quem parou, eles vão dividir a curva e eles dividem a curva e o Rubinho vai para a grama. Eles dividem, Schumacher engrossa e o Rubinho vai para a grama. E ali meio que acaba com a corrida, o famoso bring home. Mas isso carregava atenção, porque era assim, cara, até num ano que o Schumacher não vai ser campeão, rolou isso aqui. E isso também é importante nos desdobramentos, mas estou devolvendo aí para vocês. E inclusive tem algumas fotos fotos, né? Tem a imagem clara ali do fundo do grid ali, só com 6 carros, eu acho que é a mais clássica de todas. É uma foto engraçada, né? Porque eles têm que largar da posição original. É né? isso, Porque original. Então você tem 2 quinto, ali no sétimo, meio, lá no... É isso. Eram 20 ou eram 22 carros? Eu acho que eram 6 mais 14, 20. Era isso, né? 20. Então, beleza. E tem até fãs com uma faixa escrito Blame Mosley. Ainda era a gestão dele na FIA. Do Max Mosley. É importante. Legal você ter trazido isso porque eu não ia trazer. Boa parte do rescaldo das entrevistas, tirando o Rubinho, que tinha esse componente meio puto, eu já vou entrar nisso, que é muito importante na minha carreira, o que aconteceu esse dia. O Thiago Monteiro felizão. Eu sou pode. E ele falava em português, então eu que trabalhava em rádio, ele era português, tá? Ele falava em português, não. Ele é português, então ele falava em português. É importante só dizer isso porque eu que era de rádio, era muito legal fazer boletim com um cara que eu não precisava traduzir, porque isso trazia um componente gostoso pros boletins que eu fazia, né? Um sotaque, tal. Ele era muito calmo, muito educado, o Thiago Monteiro. E é felizaço, tal. Então não sei se associa do Schumacher. Ganhei, sorrisinho meio amarelo, mas ganhei. Rubinho puto. Thiago Monteiro felizão. Mais um outro componente era a revolta do público. Já não enchia, Indianápolis não enchia. E imagina para público americano que está acostumado com Indy e NASCAR. Palco, 6 carros. Eu vim ver uma corrida que já não é o perfil de corrida que eu gosto, que às vezes não tem tanta ultrapassagem. Os caras atacavam latinha. Então eu lembro de perguntar isso. Você do carro percebeu isso? Eu acho que tem declaração do Schumacher. Eu acho que eu vi que alguém jogou uma latinha ou jogava coisas no... Porque tinha imagem dos caras atacando. E isso sem falar das faixas. Então isso foi um grande fiasco. A do Schumacher, ele falou, jogaram algumas coisas na pista. Passei por uma latinha. Acho que era cerveja, quase deu pra sentir o cheiro. Aí o Schumacher matando no peito com a experiência que ele tinha. E aí depois dessas entrevistas, o pós-corrida e... A etapa seguinte que foi... Deixa eu pegar aqui. Só confirma aqui. França. Na França, se isso reverberou na Não França. muito, não muito. Primeiro sobre o Rubinho, que eu falei que a história é importante para mim. Eu descrevi no Correspondentes que o cercadinho é um momento muito tenso de disputa espacial. Só que vamos pegar o núcleo brasileiro. O núcleo brasileiro era assim, Globo, Folha, Estadão... Flávio Gomes, eu acho que era Rádio Bandeirantes / Lance. Eu sempre começa com a Globo. Então vai lá, TV. Na verdade não é com a Globo, hoje é com a Band. TV, é que hoje é diferente o formato. Mas então era meio que assim, Bassan, uma pergunta, 2 perguntas. Quando ele meio que sinaliza que apareceu, só que às vezes ele não sinaliza, é uma questão meio corporal. Começa um certo enfrentamento. Eu, como era disparado mais novo de idade e de tempo, eu geralmente ficava no final. Então o tempo inteiro o que eu vou pensar para, sei lá, na 6ª pergunta, conseguir fazer uma pergunta minimamente relevante, que não seja estúpida. E para mim, eu lembro que toda a entrevista com o Rubinho girou em torno do fiasco da Fórmula 1. Ninguém perguntou muito para ele. Perguntaram para eles, porque eles quase bateram, ele foi para fora, isso alguém perguntou. Mas qual que era Eu fiquei o tempo inteiro pensando em como formular uma pergunta que não fosse longa, que já fosse na 6ª ali, eu muito moleque, que tentasse sintetizar o que poderia estar passando na cabeça do Rubinho. O que era, na minha opinião?
Pensa, um cara que amargou o que amargou por anos, ordem de equipe, num ano que a Ferrari não vai ganhar, mas que ao mesmo tempo, num ano tão difícil, não podia dar errado. Os dois não podiam bater. E que ele, de novo, teve que tirar o pé, senão eles batiam. Tipo, caramba, nem agora o Schumacher vai deixar. E aí a minha pergunta, de novo, lembra da pergunta. A pergunta ela foi exatamente essa. Rubinho, em condições normais, era uma dobradinha para vocês. Até que ponto vocês podiam competir, já que não havia um terceiro postulante a essa vitória? Era simplesmente entre os dois. É que essa condição eu não pus. Eu pensei, até que ponto vocês podiam competir e até que ponto tinha que haver prudência, a palavra foi exatamente isso, haver prudência de ter uma dobradinha num ano tão difícil. E aí ele dá a resposta, que é uma resposta que até hoje muita gente cita, que é: eu sou um brasileirinho contra um mundo muito grande aqui dentro. Isso eu não me lembro de ter perguntado pro Rubinho. Me deu um estalo agora de perguntar. Há quem diga que ele toma a decisão de ir pra Honda por causa desse episódio. Como se fosse, cara, na boa, chega. Porque ele, quando vai pra Honda em 2006, ele tinha mais um ano de contrato. Ele saiu um ano antes. As pessoas esquecem disso. Muita gente que acusava o Rubinho de mercenário, tá lá só pra ganhar dinheiro, como se tivesse aparecido muita oportunidade boa pra ele, pra largar a Ferrari. E nunca ele vai pra Honda um ano antes. Eu preciso perguntar isso pra ele. Vai ser uma lição de casa que eu vou ter algum dia, nem que seja fora do ar. Aí eu conto aqui. Mas daí ele dá essa declaração. E por que essa pergunta ela é muito importante pra mim? Porque eu lembro de eu vou pra sala de imprensa, por causa do fuso, era um momento que aqui no Brasil as rádios já estavam começando a transmitir o futebol. Mas tinha essa coisa, gente, uma coisa de 6 carros. Então quando eu voltei, falei, gente, tô aqui com a declaração do Rubinho. Não era uma corrida normal pra falar assim, não entra. Não, vamos a Indianápolis, teve um vexame histórico. E eu, e eu me lembro do Fábio Seixas e o Flávio Gomes entrando ao vivo na Bandeirantes e chamando essa sonora. E aí eu me lembro que no dia seguinte, quando eu tô no aeroporto de Indianápolis, eu entro ao vivo num programa noturno da Jovem Pan muito tradicional chamado No Pique da Pan com Vanderlei Nogueira. Ele, vamos a Indianápolis. Eu entro pelo orelhão, chamando sonora, e quando acaba ele fala, Felipe, só para o seu controle. Pensa, eu era muito jovem, talvez mais velho ele não fizesse isso. Mas foi um feedback de um jornalista experiente, acho que dando uma validação ali num cara mais novo, que ele fala assim, Felipe, só para o seu controle, está aqui na nossa televisão o Jornal Nacional e a sua pergunta foi a reportagem do Pedro Bassa, como diz. A matéria girou em torno dessa resposta. Por que ela é importante para mim? Para o público aqui que está ouvindo não achar que é uma masturbação profissional. Não. Lembra que eu falei que o cercadinho é um ambiente muito duro? Você, para conseguir emplacar, tipo, o piloto tem pouco tempo, aí a Globo faz 3 perguntas, aí vinha ou Gomes, ou Seixas, ou Lívio. Entre eles, não era uma ordem pré-definida. A minha pergunta era a última. E era uma última, tipo, vai agora, otário. Aquela é uma pergunta que passou a me credenciar a ser um perguntador. Eu continuava no fim da fila, mas, tipo, vamos ver o que vem. Que esse cara já... Então é um momento muito, mas muito importante. Me mudou um pouco. Não só o olhar deles pra mim, mas também a minha postura do tipo, cara, se eu tiver que dividir agora uma roda, de repente não ser a Minardi na última pergunta, se eu julgar que eu tenho uma pergunta que pode ser melhor que a desse cara, eu vou fazer. Não tá escrito em lugar nenhum que eu sou o último. Então assim, acabou a pergunta, o Rubinho pegou o ar. Rubinho, aí inclusive... Então isso para mim é importante e ficou esse registro. O grande público, o público que acompanhava aquela época lembra disso. A imprensa, Bruno Vicária, direto, já aconteceu. Às vezes você ouve quando alguém tá meio bicudo, isso eu não tô falando que foi o Vicária, porque se eu ouvi eu achava que... Mas alguém tá bicudo comigo, porque aquele papo do brasileirinho contra um mundo muito grande virou um registro. Sobre o que você perguntou, eu acho que foi algo que ficou muito claro que era sobre Indianápolis, a angulação da curva de Indy com os pneus da Michelin. Ficou como um fiasco, ficou como puxa vida. Vexame, devíamos ter feito, mas também meio que azar de goleiro. Sabe assim, tipo, assim como você tem um jogo que às vezes cai um alambrado, e que porque teve uma superlotação e que é um fiasco, é dramático, mas que não é uma coisa que envolve o futebol como um todo, não envolveu o calendário como um todo. Mas era uma época que a Fórmula 1 discutia situações
E isso acabou sendo um pouco o processo de voltar a ser monomarca, que aí eu acho que foi Bridgestone antes, a Michelin sai, não sei quando sai. Mas aí vem a Pirelli, que é até hoje. Sozinha e... Cara, e dele sair, eu acho que nos próximos anos. Isso, né? inclusive eu lembro da história do Qatar 2023 ou 24, não lembro agora, que eles mudam algumas curvas na pista e começa a ter esse perigo. Lembra que a Pirelli determina os instintos obrigatórios para a corrida? Eu acho que era tipo instintos de 15 voltas, 16 voltas. E aí, na época, lembraram muito dessa corrida também. E lembrando que, acho que 4 anos depois, eu não vou me recordar agora, Indianápolis também rendeu problemas para a NASCAR, que os pneus Goodyear estouravam em um determinado momento e no caso da NASCAR eles resolveram dando uma bandeira amarela de X em X voltas, o que foi também dito como um grande fiasco por causa... E aí no caso, Indianápolis por conta da questão do asfalto. Então, só uma coisa que aí eu compartilho com vocês, para grande parte do público pode não ter muito sentido, mas para quem é jornalista ou para quem trabalha com comunicação, eu brinco muito sobre essa coisa de você treinar o seu ouvido para grandes manchetes. E isso é uma coisa muito curiosa. Você não nasce como isso. Eu costumo brincar muito com o filme Matrix, quando fala o personagem do Fishburne fala que o Keanu Reeves é o escolhido e que daí vai ter o treinamento do Keanu Reeves. Todo mundo para ver porque acha que ele vai fazer diferente e ele falha numa situação que os outros também falharam, que até os escolhidos... Eu não estou falando sobre... eu ser escolhido. Eu tô falando sobre desenvolvimento de carreira. Que é essa coisa de você treinar o ouvido pro que é uma manchete, pro que é notícia. E é muito interessante, porque quando eu faço a pergunta pro Rubinho e ele responde o que ele respondeu, o meu ouvido não gritou para mim. Parabéns. Porque é o que eu falei, eu passava o tempo, era o Rubinho. Eu ainda ficava não nervoso, mas porra, é o Rubinho. E tinha todo esse meu entorno de... Deixa eu ver se eu não atravessei o Bassan, deixa eu ver se eu não atravessei o Gomes, deixa eu ver se eu não atravessei o Seixas, o Livio Euric. Eu tinha que prestar atenção em tudo. Então, quando o cara falava, mas além disso, tinha uma inexperiência. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu entro para falar na central técnica, preciso entrar ao vivo, eu ia pegar a primeira sonora para dar tempo. E aí eu ouço o Flávio Gomes dando peso para a resposta. Vamos ouvir agora Rubens Barrichello, Possesso. E eu... Opa! Então por que eu tô falando isso? Vale para vocês, mas vale para quem é jovem jornalista. É treino. Também é treino. Então no meu primeiro golaço na Fórmula 1 de uma sonora, o meu ouvido não virou e falou parabéns. Hoje, quando eu tô ao vivo lá na Sport Center, André Kfouri, o Zupac, o Marcelo Rafael, que todos eles passaram, quando a gente tá num pós-jogo e tá lá uma coletiva do técnico do Abel Ferreira, Zubeldia, que agora não é mais técnico do São Paulo, mas enfim... falando, Renato Portaluppi falando, às vezes ela pode ser chata e não é culpa dele, porque é longa, mas quando lá na frente tem uma, é muito comum os 4 se olharem, porque estamos falando de 4 caras que estão trabalhando há muito tempo e eu tô só reconhecendo que quando aconteceu isso, o meu ouvido não gritou para mim, eu tive que ouvir na bancada, era capaz, o boletim ao vivo da Rádio Bandeirantes me salvou na Jovem Pan com algo que era meu, porque provavelmente na correria eu depois ia processar e editar e tal, mas corri o risco de eu não... Passar batido. Não, usar junto com outras 3. E num caso desse não tinha como usar outras 3. Era usar essa agressivamente durante o dia inteiro, entendeu? Perfeito. Então, é treino, Gê. É isso aí. Muito obrigado ao Felipe Mota, muito obrigado também ao Guilherme Long, muito obrigado a você. Muito bacana essa história aqui nesta quinta-feira. Feriado, mas que também completamos 20 anos de toda essa história do brasileirinho. Como é que é a frase completa? O brasileirinho, eu sou um brasileirinho contra um mundo muito grande aqui. Um mundo muito grande, da imensidão de Indianápolis, 6 carros, um dia também que foi considerado um fiasco da Fórmula 1. E só para matar 10 segundos, eu perdi um show nesse dia, porque Indianápolis, para dar atrativo pro evento, antes dessa coisa de ter realmente shows, tinha um show de um cara lendário, que eu nem sou fã, que é o Tony Bennett. Ele ia ter E eu adoro ir em show até de gente que eu não sou muito fã, a não ser que seja algo que eu abomine. Pô, Tony Bennett, eu vou. E era, pra quem tinha credencial, era de graça. E eu perdi. Porque não deu tempo por causa da repercussão da corrida.
Eu não sei se eu lamentaria. Não lamentaria, não. Não, ver lendas é sempre uma oportunidade. Não, mas, poxa, a sua carreira deu uma guinada. Não, sim, não. Entendi o que você falou. Eu achei que você estava falando do show pelo show. Não, nem eu só tô falando. Tá certo. Eu também não trocaria do jeito que foi por nada. Pois é. Lições aqui, mais algumas. Na correção dos correspondentes. Não é uma correção. Mas uma história complementar muito bacana que merece um vídeo só dela, desse dia tão importante da Fórmula 1. Um fiasco, mas que também deu muitas lições. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.